Então, gente, quem tentar me analisar vai ficar completamente doido. Isso aí eu aposto todas as minhas fichas, se é que eu tenho alguma ficha ainda. Ó, esse aqui é a lembrança do dia de confirmação do meu pai. O pai foi batizado lá em Panambi, né? Na igreja luterana de Panambi. Só que isso aqui não é a certidão de batismo. Isso aqui é uma lembrança do dia da confirmação. A confirmação acontece quando a gente é mais velho, quando a gente é adolescente, né? Olha que legal esse carimbo aqui. Olha esse carimbo, gente. É uma raridade esse carimbo, né? Comunidade Evangélica do Sínodo Rio-Grandense. Hã? Comunidade Evangélica do Sínodo Rio-Grandense. Panambi. Tem ideia? Mas por que não está preenchido? Estava preenchido. O problema é que pegou enchente. E aí, para não piorar o documento, eu tirei do vidro. Estava num quadro de vidro, mas foi escrito com tinta, aquelas tinta caneteira antiga. Simplesmente a água tirou, levou embora a tinta. Então tinha, né, Bruno Neyer, assinatura do pároco, nascido tal, batizado tal e foi confirmado tal na comunidade evangélica de Panambi. Estava tudo escrita a caneta. E, né? E essa imagem aqui é Jesus, ó, Jesus pregando o evangelho dentro de um barco, na beira do rio, na beira do lago lá, enfim, porque ele queria ficar um pouco mais alto para poder pregar o evangelho, né? Então essa aqui é uma lembrança do dia da confirmação da igreja evangélica luterana lá de Panambi. Esse aqui é um documento e ele é duplo, é duas folhas, né? Mas das outras folhas não tem nada escrito, ó. Só para vocês entenderem. Ó, do outro lado não tem nada, não tem nada escrito. Ele só é uma folha grande que foi impressa só uma metade da folha no caso, né? Enfim, como eu disse, não tentem me entender. Esse aqui é uma pedra de silício, do qual é feita as placas de computadores. Mas hoje eu tive na Paróquia da Paz, lá em Porto Alegre, na Paróquia da Paz, desculpe, eu tive na Paróquia da Matriz, lá em Porto Alegre, que é onde eu fui batizado. E eu fui batizado exatamente no Natal. E aí fui batizado adulto, porque simplesmente ninguém achou a minha certidão de batismo em lugar nenhum. Minha mãe disse que eu fui batizado na Igreja Católica de São Jorge. E eu estive lá e negativo, não existe certidão de batismo. Aí eu fiz uma pesquisa, fui na Cúria Metropolitana da Igreja Católica, no centro ali, onde tem a catedral, aí mais abaixo tem a Cúria, que guarda todos os documentos e certidões de batismo de todas as pessoas que foram batizadas na Igreja Católica em Porto Alegre. Não, negativo. Eu paguei, inclusive, por uma pesquisa, ficaram pesquisando durante um tempão, voltei lá e eles, não existe ninguém batizado com teu nome aqui. Aí, o pastor Breno Dietrich, ele queria que eu fosse para o seminário ali na Escola Superior de Teologia, ele já tinha até elaborado um pouco da carta, já havia, como se diz, conversado aqui com o conselho e apresentado a minha candidatura para a matriz e se justificado para a paróquia matriz, né? Porque tu não só apresenta o candidato, mas também tu se justifica. Por que o pastor Breno Dietrich está se envolvendo com o filho do Bruno Neyer e por que recomendar o filho do Bruno Neyer para o seminário
né, luterano. Pô, afinal de contas, ele vai ser um pastor da nossa igreja. Então, todas essas coisas precisavam ser discutidas, aprovadas em assembleia pela comunidade, até porque a comunidade ia bancar com dinheiro também, né, para ajudar a me manter lá no seminário. Como tudo acabou acontecendo, porque o pastor Breno soube se articular e fez com que a comunidade me aprovasse. E aí ele explicou para toda a comunidade, o Carlos Neyer, filho do Bruno Neyer, segundo a mãe dele, havia sido batizado na igreja São Jorge, em Porto Alegre, porém não foi localizada a certidão de batismo dele. Então, só que é obrigatório apresentar a certidão de batismo lá junto com a carta de recomendação na Escola Superior de Teologia, porque como é que ele vai ser nosso pastor se não tem nem certidão de batismo? Nós aceitaríamos a certidão de batismo católica pelo acordo ecumênico que existe entre a Igreja Católica e a IECLB, a Igreja Luterana. É um acordo ecumênico. Então a certidão de batismo dele valeria, mas não foi localizado. Depois de uma pesquisa, não foi localizado, então a gente vai precisar batizar o Carlos Neyer. E foi marcada a data de 25 de dezembro. E a igreja simplesmente lotou. Porque, pô, eles iam batizar o filho do Bruno Neyer e um adulto sendo batizado. Para quê? Para entrar para a igreja, para o seminário e para se transformar em pastor. E toda a paróquia matriz bancando todo esse sonho do pastor Breno Dietrich. E também um sonho meu, né? Meu Deus, aquela noite foi inesquecível. Mas não compareceu nem meu pai, nem minha madrasta, nem meus irmãos. Ninguém apareceu da minha família. Incrível, né? Pô, eu ia ser indicado para ser um pastor de uma das principais igrejas, sendo pago pela... Não apareceu ninguém da minha família. Eu sempre nas minhas jornadas, sozinho, sem nada nem ninguém. Mas, enfim, eu aprendi algumas atividades, né, na Escola Superior de Teologia, depois que eu entrei. Por exemplo, aqui eu tenho o livrinho da série Permanecendo, o livro número 2, na Bíblia. Permanecendo onde? Na Bíblia. Então tem vários estudos bíblicos, né? Aqui é o folhetinho da Paróquia Matriz, informações e atividades, onde descreve todas as atividades da paróquia e tal. E aqui um livrinho das testemunhas, uma revista da Testemunhas de Jeová. E aqui um outro panfletinho da campanha de missão Vai e Vem, a generosidade de Deus, né? A campanha missionária Vai e Vem da ISLB, que é a minha igreja, né? A Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Então, uma das atividades que eu aprendi no seminário, lá quando eu estava estudando para ser pastor, é tu juntar várias obras, livretos, folders, até a Bíblia junto, né? De várias religiões diferentes e estudar tudo junto. E a partir desse estudo tu fazer alguma tese, alguma conclusão, o que tu viu que fala mais de Deus aqui, e apesar de estar misturado com outras religiões, o que tu pode tirar para nossa religião, para nosso estudo, para o nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento, né? Eu gosto muito de fazer essas coisas. Enfim, muita paz, muita luz, a paz do nosso Senhor Jesus. Enfim, muito axé também, porque eu sou ecumenista. Se eu tivesse virado pastor, eu ia assumir o departamento ecumenista da ISLB, num futuro bem distante, mas que eu iria assumir, eu iria, porque eu adoro aproximar as religiões. Por isso até que eu quis ser pastor, porque eu pensei, meu Deus, com o conhecimento de tantas religiões que eu tenho, eu seria um grande pastor ecumenista, né? Eu iria aproximar as igrejas todas, mas não era bem o que Deus reservava para mim. E eu, apesar de permanecendo na Bíblia e porém tendo muitas críticas em função das traduções, né? Porque muitas coisas que temos nas Bíblias em português não batem com as verdadeiras
obras em grego, em hebraico, enfim, né, que foram encontradas há séculos atrás, que foram escritas algumas 200, 300 anos antes de Cristo, ou mesmo, por exemplo, tem uma comunidade judaica que foi completamente dizimada pelos romanos no ano 68 depois de Cristo. E eles esconderam várias partes das escrituras antigas em vasos de barro e esconderam tudo. E agora há pouco foi encontrado esses materiais, tudo escrito em couro, né? Então é muito importante, a gente acha que sabe, mas na verdade a gente não sabe de nada. Então, por isso que existe o seminário, o estudo de teologia e a busca de Deus através do conhecimento, né, gente? Então, boa noite. Carlos Neyer aqui.